No É o Bicho de hoje, recebemos a doutora Eliane Corrêa, mestre e especializada em odontologia veterinária. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Hoje nós vamos aqui com um bate-papo, mostrar para os nossos telespectadores todo esse universo que envolve odontologia veterinária, né? Que ainda não é disseminada em termos de conhecimento da população em geral, né? E uma questão que fica sempre que as pessoas indagam, o animal, ele tem problemas dentários como seres humanos, ele tem dor de dente? Tem. O animal, ele também hoje em dia a gente faz tratamentos de canal, implantes, colocação de aparelho, e ele tem dor de dente, né? O que ele sofre mais é com a formação da placa bacteriana, o tártaro, que depois a gente vai falar. Mas o que chama a atenção do proprietário é a halitose, o mau hálito. Então, quando o proprietário ele vai perceber aquele mau hálito, aí é que ele vai olhar a boquinha do animal, aí ele vai ver que o animal tem tártaro, ele tem algum dente com mobilidade, ele tem um sangramento, ele tem uma gengivite, que é uma inflamação da gengiva, aí é que ele vai dar atenção para a saúde bucal do animal. Até então, teoricamente, até esquece, né, que a gente tem que escovar os dentes dele, olhar a boquinha do animal. E geralmente, obviamente, né, escovar o dente de um animal não é como nós escovamos o nosso. Até a própria dificuldade de você fazer isso no animal. Aí a necessidade de recorrer a um profissional, né, capacitado, formado para isso. Porque esse acúmulo de tártaro, ele vai causando uma série de problemas muito mais sérios, né? E que problemas, por exemplo, seriam esses quanto ao tártaro? Então, o que a gente tem que se preocupar é o seguinte: a formação do tártaro, como que esse tártaro se forma? Primeiro é a falta de escovação. O dentinho, a gente tem que escovar os dentes dele como nós, todos os dias. Aí a segunda coisa é o alimento, porque a ração dura, ela vai ajudar a remover aquele biofilme que se forma todos os dias, mas isso não dispensa a escovação, ela é indispensável. E quando você dá um alimento nosso, ele é um alimento mais pastoso, então ele vai acumular mais aqui nessa região dos molares, aí a bochecha ela vai ficar em cima, então esse resto de comida vai ficar ali acumulando mais. E nós temos que pensar então que a formação do tártaro, ela é assim, é um biofilme que se forma todos os dias. E se a gente não remover isso com a escovação, ele vai se mineralizando até ele cristalizar. Quando ele cristaliza, ele forma o tártaro. Então esse tártaro, ele vai causar, entre outros problemas, ele vai causar uma gengivite, uma inflamação na gengiva. Que seria toda a parte marronzinha. Essa parte, o tártaro, e aqui a parte vermelhinha. Aí você tem microsangramentos, né? E a gente tem que saber outra coisa importante. Numa placa bacteriana, o tártaro que eles falam, nós temos mais de 350 tipos de bactérias. Então, com esse sangramento, com esses microsangramentos gengivais, essas bactérias elas vão se alojar nos órgãos dos animais. Ela se infiltra. Isso, através dessa microcirculação, desse sangramento, é uma porta aberta. Então essas bactérias elas vão para o rim, fígado, coração, articulações. Então mais tarde, futuramente, o animal ele vai ter problemas sérios, né? Um cardiopata, um nefropata, mas porque lá atrás uma das causas é a falta de cuidado com os dentes, né? Então nós temos que saber que essas bactérias vão invadir ali. Um outro problema sério que ocorre, o que é? Esse cálculo, essas bactérias, elas vai ocorrer uma reação imunológica no animal, e isso vai fazer a produção de enzimas, e essas enzimas elas vão dar duas reabsorções importantes no dente do animal, que é a reabsorção alveolar. A alvéolo o que é? É onde a raiz do dente ela se aloja no osso da maxila ou da mandíbula. E então, se você tem uma reabsorção alveolar, esse dente ele perde o local dele de fixar, é onde perde o dente. Perde o dente, né? Fica bambinho, cai. Exatamente. Às vezes a pessoa acha que é a idade do animal e não tem nada a ver. Você olha, depois a gente vai ver no raio-x, a gente percebe que ali não tem mais uma estrutura alveolar para essa raiz do dente. E outra reabsorção importante que esse cálculo vai causar é a reabsorção óssea. Então, se você pega um pincher, um gato, que aqui esse osso já é um osso mais fino, um osso menor, e ele tem uma reabsorção desse osso, esse animal está brincando com alguma coisa, ele cai do sofá, ele tem uma fratura patológica.
E aí, só que esse animal já vai ter um estado avançado dessa doença, então para você corrigir essa fratura é mais difícil, porque você não tem osso para você fazer um pino, colocar um fio, você não tem um dente normal para você poder colocar uma resina, por exemplo, para corrigir esse problema, né, da fratura. Um outro importante que acontece muito é uma reabsorção nesse local aqui, onde tem o canino e esse primeiro incisivo lateral. Que o que acontece? Se tem uma reabsorção do lado externo, vai ter do lado interno. E essa região, o animal, é uma região osso mais fino. Então, quando ele reabsorve, o animal tem uma doença que a gente chama fístula oronasal. É uma comunicação entre a boca e o nariz. Então, se o animal está comendo, ele está bebendo um líquido, ele pode aspirar, né, da boca, ele aspira para o nariz, vai para o pulmão e pode dar uma embolia. Uma embolia, pode dar uma infecção pulmonar por conta desse alimento, dessa água que foi para o pulmão, né? Por isso que é importante fazer consultas periódicas e estar sempre acompanhando a saúde bucal do animal. Exatamente. No próximo bloco, a doutora vai nos esclarecer doenças específicas que acometem os cães e gatos quando falamos em saúde bucal. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Voltamos com o É o Bicho. Doutora Eliane, a periodontite, ela acomete cães e gatos, como nós havíamos falado, né, até então. E quais são essas diferenças? Como que evolui isso? Nós temos, então, isso vai ocorrer em cães e gatos, mas nós temos algumas coisas, pontos importantes. O gato, ele tem duas doenças específicas que só acometem os gatos, que são a lerose, que eu vou explicar, e a estomatite. A lerose é um nome comprido, é uma lesão de reabsorção odontoclástica felina. Ela vai atingir a raiz do dente e o esmalte do dente. Então, quando às vezes você faz um raio-x, a pessoa vem com o caso, a gente já sabe, você faz um raio-x e você olha lá, um dente com duas raízes só tem uma raiz, ou um dente sem as raízes, só a coroa. Aí você vai imaginar, se não tem raiz não dói, mas dói. A lerose, ela dói muito. Um sinal clínico importante, você vê que o gato, ele está com fome, ele quer comer, ele chega na vasilhinha e ele faz esse movimento com a boca. Como se estivesse tremendo. É como se ele tivesse uma aflição, porque ele sabe que vai doer. E um sinal característico a gente às vezes visualiza, depois a gente vai ver na foto que ocorre uma erosão no esmalte do dente, e aí o que acontece? Às vezes a gengiva ela vai lá e tenta proteger. Então, às vezes, no exame clínico, você percebe que tem uma erosão ali naquele esmalte, ou você percebe uma gengiva que ela veio e cobriu parte do esmalte do dente, que não é normal. Então, é porque ali tem uma erosão daquele esmalte, né? Aí depois a gente vai fechar o diagnóstico com o raio-x, né? Os sinais clínicos, né? Um outro problema que o gato tem é a gengivite estomatite felina, complexo de gengivite estomatite felina. São feridas, são aftas que dão aqui mais nessa região do final na garganta. Então, quando a gente visualiza isso no exame clínico, sangra muito. Só que assim, às vezes o animal, ele tem essas duas doenças juntas, ou uma delas. Às vezes ele tem uma doença autoimune, uma doença, um problema, uma doença infecciosa grave que os gatos têm, mas a doença periodontal, a periodontite, o acúmulo de tartar, ele vai piorar esses dois quadros. Por quê? Ali vai ter um maior acúmulo de sujidades, de bactérias, né? Então a doença periodontal ela vai agravar a lerose e a estomatite
no gato. No gato. Né? E no caso dos cães? Os cães, nós temos vários problemas, mas 3 importantes são a hipoplasia de esmalte. A hipoplasia de esmalte, o que é? Na gênese da formação do esmalte do dente do cão e do gato, ela vai ocorrer no final da gestação da mãe e no início, nos primeiros meses de vida do filhote. Então, se a mãe, ela teve um problema, uma infecção, se ela usou algum medicamento que houve um resgate desse cálcio, né, não vai haver absorção do cálcio para a formação do esmalte, ou o filhote teve uma doença infecciosa, um uso de antibiótico inadequado, ou ele teve uma hipertermia, uma febre alta, tudo isso vai atrapalhar a formação do esmalte. E a formação do esmalte ela é muito importante. Se a gente lembrar, quando você tem uma raiz exposta, você sabe que dói, porque Sim. todo dente ele é formado por microtúbulos, e esses microtúbulos são a inervação do dente. Então, por isso que no esmalte tem que ter, na coroa do dente tem que ter o esmalte, que é para ele não ter dor. Então, quando a gente vê uma foto, quando nós vamos ver a hipoplasia, a falta do esmalte, pode ter uma erosão, o dente fica com uma cor escura, mas isso é uma questão de estética, mas não vai doer, porque o animal não tem essa proteção do esmalte para tampar esses túbulos, então dói muito. Aí a gente às vezes tem que fazer uma extração de todos os dentes desse animal. Nossa, porque não tem como repor o esmalte. Não tem como repor. Infelizmente a gente tem algumas técnicas que ela vai dar uma melhoradinha, mas nunca vai repor e esse animal vai ter sempre dor. Um outro problema importante é o dente que não erupcionou, que não nasceu. Ele pode causar um cisto dentígeno. E esse cisto dentígeno, a gente vai ver no raio-x, ele causa uma erosão grande naquela região dos outros dentes, né? Outra coisa importante são os dentes de leite, que não caem. A troca do dente dos animais, ela é dos 5 aos 7 meses. Se até os 7 meses não caiu, a gente tem que remover, porque senão ele vai atrapalhar o dente permanente, o local desse dente pode ficar com um dente mais torto, né? Ele vai ficar juntinho ali daquele dente, ele vai juntar mais tártaro ali, então é importante a gente fazer a remoção desse dente de leite, né? Então a gente tem que ver isso daí. E a remoção desses dentes, ela tem que ser feita até o 10º mês de vida do animal, né? Interessante isso, e por isso que é importante acompanhar a saúde do bichinho. Sim. E tem assim, enquanto nós que amamos os animais, temos vários, o que nós podemos fazer? Tem algum sinal que nós podemos ficar atentos? Sim. Quais seriam esses sinais, enfim, o que poderia ser feito em termos de observação? Sim, um sinal importante é você visualizar que o animal, às vezes ele não quer comer, só que você fala assim, não quer comer, tá quieto, mas ele pode ser um sinal para outras doenças. Mas o proprietário pode observar, às vezes o animal ele percebe que o animal vai mastigar alguma coisa e não consegue, tem dificuldade, ou ele deixa cair o alimento da boca, ou ele vai comer, ele não quer, ou aquele sinal que eu disse que o felino tem. Então, o que o animal, o proprietário pode fazer? Ele vai lá examinar a boca do animal, aí ele vai ver que o animal tem tártaro, ele tem essa gengivite, ele tem o tártaro, ele tem a gengivite, ele tem sangramento, ele tem um dente quebrado, ele tem uma mobilidade no dente, então ele vai perceber que o animal está com problema, que o problema provavelmente é na boca, essa falta de querer comer, não querer ficar quietinho, ele já direciona logo para um dentista veterinário. Se ele não visualizar nada importante ali, aí o outro veterinário ele vai poder cuidar, fazer um exame de sangue para a gente ver se consegue saber, né, descobrir a causa dele não querer comer, alguma coisa assim. E nós temos que ter os cuidados, né, os cuidados básicos, que são a escovação, a prevenção. A escovação diária, ela tem que ocorrer para não formar aquele biofilme que se forma todos os dias, que depois ele vai cristalizar e formar, né, o tártaro, não dar o alimento nosso para ele, e você principalmente é igual criança, é você levar o animal no dentista veterinário desde filhote, porque aí a gente já vai fazer a orientação da escovação, né, a gente vai acompanhar se esse dente de leite caiu até os 7 meses de idade, porque quando vem um animal para mim com 7 meses, 8, que não caíram os dentes de leite, você já percebe que ele já tem um acúmulo de tártaro ali.
E quando esse tártaro ele cristaliza, quando ele adere ao dente, ele não sai mais com escovação. A gente tem que frisar isso, é importante. Aí tem que fazer a remoção cirúrgica. Então, tem animais que ele vai precisar ir ao dentista veterinário 2 vezes por ano para fazer essa profilaxia. Isso que eu ia perguntar, de quanto tempo tem que se levar o animal dentista? Na verdade, é anual, né? Anual. Aí, a partir daí, a gente vai ver como cada animal vai responder, se o proprietário vai conseguir fazer essa profilaxia diária, né? Porque é difícil escovar o dente do cachorro, né? Ou do gato, ele morde, ele arranha. Então, mas se você às vezes acostumar desde filhote, né? Porque a escovação no animal, ela é diferente da nossa. A gente come e escova os dentes. O animal, ele tem que ser uma coisa prazerosa. Então, você vai escovar o dente depois que ele passeou, depois que você deu um bifinho, um biscroque, porque ele vai ter aquilo, ele vai ganhar aquilo depois que deixar escovar. Uma recompensa. É uma recompensa, exatamente. Então, aí, você tem que ser orientado para isso, para ele deixar escovar, né? E a gente tentar escovar, né, de preferência todos os dias, né? Senão ele vai ter que ir mais vezes ao dentista veterinário. E é um desafio, né? Um desafio, pro proprietário, porque muitas vezes não tem como lidar com aquele animal. Às vezes é um animal, tanto é, por exemplo, tem animais que vêm para mim na consulta e eu não consigo, a pessoa não consegue me mostrar, ela sabe o que está acontecendo, mas o animal não deixa examinar. Então esse animal ele vai ter que ser examinado depois, durante a cirurgia, né? Após anestesiar o animal, aí a gente vai, faz o raio-x, chama o proprietário, mostra o que está acontecendo. Aí com o animal dormindo, a gente pode, vamos dizer assim, terminar a consulta, né? Porque aí eu vou também mostrar para o proprietário o que está acontecendo, por que aquele dente não dá para fazer um tratamento de canal, ele tem que ser extraído, porque no raio-x a gente vai visualizar aquela reabsorção que eu expliquei, que ele já tem uma reabsorção da raiz do dente, então não adianta você tratar um canal, porque aquela raiz já não tem mais, já não tem o local ali, né, para essa raiz fixar, ou ele tem pouco osso, então não adianta. Então, isso tudo a gente às vezes termina de fazer isso depois. Ok. Né? Para finalizar, já que falamos da escovação, esclarecer para o nosso telespectador que não é a pasta de dente que nós usamos. Sim, exatamente, Então, é importante lembrar. Quais são esses produtos, onde que adquire, e também eu gostaria que a doutora deixasse um telefone para contato da Dentivet para quem tiver interesse em fazer uma consulta com o animal. Isso, nós não podemos usar a nossa pasta porque a nossa pasta tem flúor, e como o animal não enxágua a boca, ele vai engolir diariamente aquele flúor. Então tem que ser uma pasta própria de animal, que não é por ela ter sabor de carne, esse sabor é só para facilitar, né? Mas tem umas pastas boas, melhores, que elas têm uma enzima, que essa enzima em contato com a saliva, ela vai ajudar a remover aquele biofilme do dia a dia. Então é importante a gente usar a pasta ideal para essa remoção, né, que a gente encontra nos pet shops, né, você encontra essas pastas. A escova pode ser aquela dedeira de bebê, pode ser uma gaze enrolada no dedo, ou tem as escovinhas próprias, delicadas, para você poder conseguir escovar aqui atrás, né. Então nós temos esse produto específico para o animal, né. A sua pergunta? Um contato para o nosso telespectador. Sim, nós temos, eu tenho o site, né, www.dente.vet.br, e o telefone do Dentivet é 3011-3371. Normalmente nós vamos passar por uma consulta, como a gente fez aqui mais ou menos, né, nós vamos conversar, eu vou explicar, se o animal tem aquela doença específica, eu vou focar naquele problema, né, com o proprietário, e aí nós vamos marcar a cirurgia. Eu falo cirurgia porque... Se for o caso, Se for o caso, porque o fato de você anestesiar o animal, você fazer a limpeza, às vezes nem que seja só limpar e polir, a gente considera como uma cirurgia, porque tem que ser uma coisa bem feita, tem né? que anestesiar o animal, com anestesia inalatória. No meu site tem um filminho lá que mostra como que é, para a pessoa ter uma noção, né, do meu trabalho. Do procedimento. Do procedimento e do trabalho que a gente... Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Esclareceu muito essa questão da odontologia veterinária, porque para muitos, e até para mim, que sou apaixonada por bichos, principalmente cachorros, é um mistério, porque
A gente tem até muitas vezes medo de levar o bichinho, de falar, mas ele vai sofrer, ele vai sentir dor, e não. Não vai, ele tem todo o acompanhamento, é feito tudo dentro de protocolos, então não tem o que temer, não tem o que se preocupar. Exames que são feitos antes dessa anestesia. E em relação à idade também, é um mito. Não tem, sabe, o fato dele ser um animal mais velho, até cardiopatas, renais, eles estando bem tratados, com acompanhamento, estabilizados, eles podem passar por um procedimento oral. Ficamos por aqui com o programa É o Bicho. Até o próximo.